Paz do Senhor, irmãos, amém? Glória a Deus. Graças a Deus por essa oportunidade de estarmos reunidos na casa do Senhor, para mais uma vez podermos compartilhar da palavra do Senhor. Nós vimos na lição 3, no domingo retrasado, domingo passado foi a ceia do Senhor. No domingo anterior à ceia, nós vimos na lição número 3, que Deus ele tem uma didática impressionante, né? Deus ele usa de coisas que a gente conhece, de coisas do dia a dia, coisas do nosso cotidiano, da nossa rotina, que é de fácil compreensão para nós, para nos trazer as grandes verdades espirituais. Jesus ele sempre usou esse método, né? Jesus ele se apresentava como a porta, como o pão da vida, como a água, como coisas do cotidiano daquelas pessoas. Jesus trazia grandes verdades espirituais, o conhecimento e o entendimento das coisas espirituais através das coisas do dia a dia, do que aquelas pessoas viviam. E os apóstolos, claro, aprenderam com Cristo. E da mesma forma que Cristo, eles também tentam passar a mensagem da palavra do Senhor, passar o ensino da palavra do Senhor dessa forma. E nós vimos que a igreja, no Novo Testamento, a igreja que Cristo fundou, que ele disse, edificarei a minha igreja, ela é apresentada pelo apóstolo Paulo e pelo apóstolo Pedro dessa forma, como eles usam essas coisas do dia a dia. Paulo apresenta a igreja como o corpo de Cristo, como a noiva de Cristo. A igreja é apresentada como o rebanho do Senhor. Pedro apresenta como o edifício, a construção de Deus, né, que tem Cristo como sua base, como seu fundamento. Então são coisas da nossa compreensão, coisas tangíveis que nos fazem entender o intangível, aquilo que a gente não pode ver, aquilo que a gente não pode tocar. Então, esse método, essa forma de ensinar, ela é muito importante. E nós vimos que nós vamos estudar, a partir da lição número 3, a igreja em seus aspectos, da forma como esses apóstolos vêm apresentando. A igreja como corpo, a igreja como edifício, a igreja como rebanho, a igreja como noiva do Senhor. E cada uma dessas facetas apresentadas por eles nos traz uma realidade sobre a igreja. Sobre aquilo que é a igreja, sobre o que ela representa, sobre o que eu e você somos na igreja. Sobre o que a igreja representa e a influência que a igreja tem na minha e na sua vida. E nós vimos isso na lição número 3, porque nós falamos da igreja como o corpo de Cristo. Paulo apresenta isso. Nós vimos que Cristo, ele no momento da ceia, ele estabelece isso. Ele diz, olha, vocês vão participar do meu corpo, vocês vão participar do meu sangue, e a partir daí vocês terão parte comigo. Né? Paulo diz, o cálice que tomamos e o pão que comemos nos faz parte do corpo do Senhor. Então nós somos parte do corpo de Cristo. O versículo 27 da leitura bíblica da lição passada, que era 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27, Paulo é de uma forma muito clara. Ele diz, ora, vós sois o corpo de Cristo e individualmente seus membros. Outra tradução diz, seus membros em particular. Ou seja, nós somos a igreja do Senhor, nós somos o corpo do Senhor Jesus. Nós somos membros do corpo do Senhor. Né? E nós vimos também, irmãos, que há uma variedade de membros, mas é um só corpo, né? Há uma diversidade de membros, são muitos membros. Nós vimos aqui que o corpo ele funciona com vários sistemas, sistema respiratório, sistema digestório, sistema muscular, sistema ósseo. Cada sistema é composto de muitos órgãos, de muitos membros, minúsculos, grandes, de vários tamanhos, de várias formas. E por que disso? Por que dessa diversidade? Porque o corpo realiza várias funções, porque o corpo realiza diversas funções. E cada membro está colocado ali para a realização dessa função específica. No corpo de Cristo não é diferente. São muitos membros, há uma diversidade de membros e todos estão ali com uma finalidade específica. Né? Na lição de hoje, abra aí por gentileza essa revista, na página de número 26. Página de número 26. A igreja, igreja, o meu corpo, parte 2. Tem o texto bíblico aí, na página 26, que é o texto áureo da lição. Ele é Colossenses capítulo 1, versículos 17 e 18. Diz assim, e ele é antes de todas as coisas,
e todas as coisas subsistem por ele. E ele é o cabeça do corpo da igreja, e o princípio e o primogênito entre os mortos, para que em tudo tenha a primazia. Irmãos, na lição de hoje, nós vamos ver que o corpo é de Cristo. A igreja, ela é o corpo do Senhor Jesus. E Cristo é o cabeça da igreja. Ele é a cabeça desse corpo. Cristo é a cabeça desse corpo. E talvez a pergunta que se faça é: por que Cristo ser a cabeça do corpo? O capítulo 12 de 1 Coríntios, que nós estudamos na lição passada, no versículo 18, Paulo diz algo interessante. Ele diz que Deus dispôs cada membro no corpo do modo como ele, Deus, quis. Então quem constituiu Jesus cabeça do corpo foi o próprio Deus. Porque foi Deus quem estabeleceu cada membro em seu lugar. Foi Deus quem colocou a mão onde ela devia estar, o pé onde ele devia estar. E Deus colocou Cristo como cabeça da igreja. Deus estabeleceu Jesus como cabeça da igreja. É interessante que Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 5, versículo 23, está inclusive aí na página 27, esse texto bíblico, ele diz assim: Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Só isso já bastava. Só esse versículo de Paulo já bastava para a gente ter essa ciência de que, da razão por que Cristo é o cabeça da igreja. Porque ele próprio é o salvador do corpo. Ele próprio é o salvador do corpo. Mas aqui nessa lição, nós vamos ver, são 4 grandes realidades que nos fazem entender a razão de Cristo ser o cabeça, de Cristo estar como cabeça da igreja, do porquê de Deus ter estabelecido Cristo como cabeça da igreja. E aí na página 27, no ponto 2, nós temos a primeira grande razão para isso. E a primeira grande razão é nossa relação vital com Cristo. Nossa relação vital com Cristo. E é muito simples de entender isso, meu irmão. Você já viu um corpo andando sem cabeça por aí? Não existe. Corpo sem cabeça é morto. Corpo sem cabeça é defunto. Corpo sem cabeça é cadáver. A vida está ali, na cabeça. Já viu alguém andando sem a mão? Já. Já viu alguém sem o pé? Já. Já viu alguém sem orelha? Já. Alguém sem um olho? Já. Mas sem cabeça andando por aí. Entende? Então, é exatamente isso. Considerando que Cristo é a cabeça da igreja, e a igreja é o seu corpo, a igreja não vive fora de Cristo. Não há como o corpo viver longe da cabeça. Não há como o corpo viver sem a cabeça. Essa é a lógica e isso é muito claro. Então, no sentido orgânico, diz aqui o texto da lição, o que é um corpo sem cabeça, senão um cadáver? Toda a vida da igreja está concentrada, está conectada em Cristo e não há vida fora dele, não há vida fora de Cristo, né? Então, o que nós podemos entender disso, irmãos, é que muitas vezes as pessoas elas querem viver longe do corpo. E elas acham que longe do corpo elas têm contato com a cabeça. Há os outros que dizem que só querem ter contato com a cabeça, né? Eu sou membro da cabeça, não sou membro do corpo. Não entendo isso, né? Eu tenho um relacionamento com a cabeça, mas eu não tenho um relacionamento com o corpo. São os famosos desigrejados. Eles querem viver longe da igreja, mas dizem que tem comunhão com a cabeça. É difícil. Se você tirar seu dedo e deixar ele naquele cantinho ali, meu filho, pode deixar aí. Ele nunca vai ter contato com a cabeça. Porque ele está fora do corpo. Para ter contato com Cristo, para estar conectado a Cristo, para estar conectado com a cabeça, tem que estar no corpo. Tem que pertencer ao corpo, tem que pertencer à igreja, tem que fazer parte da igreja, tem que estar envolvido no corpo, tem que estar ligado ao corpo. Fora do corpo não tem vida. Fora do corpo morre. Não há como estabelecer um contato com a cabeça estando fora do corpo. E sem esse contato, sem essa conexão com Cristo, que é a cabeça, nós estamos espiritualmente mortos. Espiritualmente mortos. Essa é a grande realidade. Em segundo lugar, seguindo aqui a revista na página 27, nós temos que
Assim como o corpo humano, ele tem vários membros, e cada membro ele tem uma função específica, e ele é importante naquela função que ele realiza ali no corpo, assim é na igreja do Senhor. Assim é no corpo de Cristo. Paulo nos traz essa compreensão exatamente para que nós possamos entender o nosso papel no corpo de Cristo. Aquilo que estamos realizando, a função para a qual nós somos colocados nesse corpo. É importante nós entendermos que eu desempenhar a minha função e você desempenhar a sua função é o que faz com que esse corpo cresça, se desenvolva. Entendeu? É exatamente isso. Cada um, olha o que diz aqui, o corpo humano é um organismo vivo que tem vários membros. Cada um desses membros é singular e diferente. Entretanto, cada um contribui exclusiva e significativamente para que todo o corpo funcione em sua plenitude. Não é assim? Um corpo plenamente perfeito é o quê? É um corpo onde suas funções, onde seus membros, onde todos os sistemas estão funcionando de forma harmônica. Cada um fazendo o seu papel, cada um desempenhando a sua função de forma precisa, de forma objetiva. Esse é um corpo saudável. Esse é um corpo perfeito. E assim é no corpo de Cristo. Cada um exercendo a sua função, cada um fazendo o seu trabalho, cada um realizando o seu trabalho e o corpo funcionando de forma perfeita. São vários os membros, cada um tem uma função diferente. Né? E ainda aqueles que nós temos em duplicidade no corpo, eles também são úteis. Imagina você com um braço só. Que dificuldade que não seria? Sobreviveria? Sobreviveria. Mas seria ou não seria mais difícil? Seria muito mais difícil. Imagine você com um único olho. São 2 olhos, talvez, só preciso de um. Não, você precisa dos 2. São 2 porque você precisa dos 2. Porque um corpo perfeito, um corpo saudável é quando os 2 estão funcionando bem. Quando os 2 estão funcionando de forma perfeita. Os 2 estão desempenhando o seu papel de forma perfeita. E assim é no corpo de Cristo. Cada um realizando a sua função. Aos que pregam, aos que cantam, aos que tocam, não é? Aqueles que estão envolvidos com a administração da igreja, aqueles que estão envolvidos com os trabalhos assistenciais da igreja, aqueles que estão envolvidos com a parte da oração, da palavra, cada um realizando a sua função. Eu fico observando os apóstolos, né? No início da obra, lá em Atos, no início do livro de Atos, eles estavam envolvidos com a palavra. Eles foram chamados para o ministério da palavra. Só que eles estavam envolvidos com o ministério da palavra, mas às vezes eles tinham que deixar a palavra para cuidar das viúvas, para cuidar da assistência social da igreja. Tinha uma parte do corpo da igreja ali que não estava funcionando. Tinha uma parte do corpo ali que não estava desempenhando a sua função. E isso sobrecarregava a outra parte. Eles falaram, olha, não é bom que a gente deixe o ministério da palavra para cuidar da assistência na igreja. O que a gente vai fazer? Vamos chamar os diáconos. Vamos consagrar diáconos, vamos separar diáconos para que eles cuidem dessa parte, da parte assistencial da igreja. E assim nós não vamos estar o quê? Sobrecarregados. Isso nos ensina, irmãos, que quando eu deixo de realizar o meu papel, a minha função no corpo de Cristo, outros membros são sobrecarregados. Outros vão trabalhar um pouco mais. Outros vão ter um desgaste maior, porque eu não estou desempenhando o meu papel. Semana passada nós demos o exemplo simples, né? De uma obstrução nasal. Você está com o nariz entupido, você está resfriado, você está com alergia, você está com uma sinusite, uma dessas ites aí. Né? Quando você tem essa obstrução, é difícil respirar. Né? Você tem um problema no seu sistema respiratório. E é o nariz que você utiliza para respirar. Quando você tem um nariz do tamanho do meu, então você respira muito bem. Né? Que é grande, então, mas quando entope também, aí... Né? Aí o que você faz para compensar isso? Você respira pela boca. Mas não é o correto você respirar pela boca. Você dorme com a boca aberta, você tem dificuldade para dormir, você tem dificuldade para respirar, a garganta seca. Porque
Outra parte do seu corpo está sobrecarregada porque uma outra parte não está funcionando perfeitamente. No corpo de Cristo não é diferente. Todos têm que funcionar, todos têm que trabalhar, todos têm que desempenhar o seu papel, todos têm que realizar a sua função para que o corpo funcione. Todos trabalham em função do corpo, todos trabalham em função do crescimento do corpo, todos trabalham em prol do avanço do corpo. Isso é importante, Paulo diz isso. Abra por gentileza Efésios capítulo 4, só para a gente confirmar isso que a gente acabou de falar. Está aqui na palavra do Senhor. Efésios capítulo 4. A partir do versículo 1. Efésios capítulo 4, versículo 1. Portanto eu, prisioneiro no Senhor, suplico-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebeste, com toda a humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo, um só Espírito, da mesma forma que a esperança para a qual fostes chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi declarado, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e distribuiu dons aos homens. Versículo 11. Assim ele designou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. É a diversidade no corpo. Versículo 12. Com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja o quê? Edificado. Os dons foram distribuídos, cada um com sua função, mas o propósito é a edificação do corpo. O importante é a edificação do corpo. Versículo 13. Até que todos alcancemos a unidade da fé, o conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da estatura completa, plena de Cristo. O objetivo é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas teológicas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela malícia de certas pessoas que induzem os incautos ao erro. Longe disso, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Quem é a cabeça? Cristo. Naquele que é a cabeça. Dele todo o corpo, ajustado, unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Cada um fazendo a sua parte. Cada um realizando a sua função. Cada um na vocação em que foi chamado. Cumprindo o seu papel. Meu irmão, Deus te chamou para essa obra. Deus te colocou aqui. Deus te deu um dom. Deus te deu um talento. Deus te chamou para realizar algo para Ele. Realize com amor. Faça com amor. E quando você faz, o corpo de Cristo está sendo edificado. Por mais simples que seja o seu papel, por mais simples que seja a sua função, o seu papel é importante no corpo de Cristo. Você está edificando a igreja do Senhor, você está edificando o corpo do Senhor. Entenda isso. Aí quando você vira a página 28, o escritor colocou aqui um check-up, né? A hora do check-up, aquele momento de nós refletirmos sobre o que acabamos de ler, sobre o que acabamos de ouvir, né? E aí, na página 28, lá em cima, a hora do check-up, há uma pergunta interessante. Diz assim: como membros do corpo de Cristo, estou desempenhando de forma normal e perfeita as minhas funções? Os outros membros têm confiança e alegria ou sou um peso para os demais? Deus te chamou. Deus te colocou na obra. Deus te deu dons. Deus te deu talentos para que você participe, para que você se envolva, para que você realize, para que o corpo dele seja edificado. Porque quando você deixa de fazer, alguém é sobrecarregado.
Normalmente o seu líder, o líder do grupo que você participa, seu pastor, normalmente ele é sobrecarregado. Normalmente ele tem que fazer a função dele e a sua. Porque muitas vezes você não quer fazer, você não está fazendo, você não está realizando. Então fique atento a isso. Veja para o propósito para o qual Deus te chamou. A sua vocação. Aquele talento que Deus te deu. Isso a gente descobre muito fácil. É aquela vocação natural que a gente tem, né, para as coisas. E a gente vê que não é algo que é simplesmente nosso, mas é algo que Deus colocou em nosso coração. E a gente gosta de fazer, a gente faz com alegria, né? Poderia dar vários exemplos de irmãos aqui que realizam funções na igreja que são importantíssimas, né? E Deus colocou no coração. Está na alma, você vê que faz com amor. É tão simples, mas faz com amor, faz com alegria. Está fazendo para o Senhor, não está fazendo para a pastora, não está fazendo para ninguém, está fazendo para Deus. E quando realiza, sente prazer naquilo que faz. Creia, meu irmão, minha irmã, o corpo de Cristo está sendo edificado com o seu trabalho, com a sua função. Amém? Quando você desempenha esse trabalho. Segundo lugar, por que Cristo deveria ser o cabeça da igreja? Primeiro, porque a igreja tem uma relação vital com Cristo. Depois, porque a nossa relação com Cristo é uma relação de dependência. Uma relação de dependência. A igreja, como corpo de Cristo, é, pois, totalmente dependente do Senhor. Basta nós observarmos a dependência que o corpo tem em relação à cabeça. Irmãos, na cabeça está o sistema nervoso central. O que é o sistema nervoso central? No sistema nervoso central, eu anotei aqui para não errar, e até pedi a ajuda da Carol, que trabalha nessa área, mas eu vou falar por mim mesmo. Pode deixar. Se eu errar, você conserta. Sistema nervoso central. O que é o sistema nervoso central? Ele é responsável por receber e transmitir informações para todo o organismo. Ele pode ser definido como o centro de comando de todo o corpo. É o centro de comando do corpo. Entendeu? O sistema nervoso central, ele é formado pelo encéfalo e pela medula espinhal. O encéfalo é o cerebelo, é o tronco encefálico, e ali estão mais de 35 bilhões de neurônios, irmãos, trabalhando. Mais de 35 bilhões de neurônios trabalhando para que o seu corpo realize as suas funções. Tudo está no seu cérebro. Todos os movimentos, tudo que você faz, a sua fala, a sua memória, tudo que você anda, tudo está aqui. O comando é aqui. O comando é no cérebro. É na cabeça. O corpo depende disso. Há uma dependência total da cabeça para que seu corpo funcione perfeitamente, para que seu corpo funcione de forma adequada. E com a igreja não é diferente. A igreja depende de Cristo inteiramente. Não há vida espiritual fora de Cristo. Não há como viver espiritualmente longe dele. A dependência, ela é total. A dependência, ela é completa. Sabe quando o médico identifica que uma pessoa morreu? Não é quando o coração dela para, não. Não é quando ela para de respirar, não. Nem todo mundo que parou de respirar morreu. Tem até uma doença aí, né, que as pessoas às vezes... Isso mesmo. É que a pessoa... catalepsia, acho que é isso. Né? Chegam até a sepultar a pessoa, mas ela não está morta ainda. Acho que isso é mais difícil de acontecer hoje em dia. Fica tranquilo. Hoje já existem meios de se identificar, né, de se diagnosticar a morte cerebral. Mas uma pessoa está morta de fato quando suas atividades cerebrais cessaram. Não há mais atividade cerebral. Já ouviu falar de morte encefálica ou de morte cerebral? Quando o médico diz, olha, ocorreu a morte cerebral, para a medicina não tem mais jeito, não tem mais volta. Morreu, não tem mais atividade cerebral. Essa pessoa morreu. Então, a dependência
do cérebro está funcionando, ela é vital para o nosso corpo. E assim é o corpo de Cristo, assim é a igreja. A igreja precisa estar ligada a Cristo, precisa estar presa a Cristo, ela precisa estar recebendo de Cristo todos os impulsos para que ela funcione. Para que o corpo funcione, para que o corpo realize as suas funções, para que cada sistema realize a sua função. É o cérebro que incomoda, é o cérebro que faz com que isso aconteça. É Cristo que faz com que a igreja esteja ativa, trabalhando, viva. Entendeu? Há uma dependência vital. A vida está em Cristo. A vida espiritual está em Cristo. Não há vida fora dele. Há vários textos bíblicos aí na sua lição, na página 28, como o texto de 1 João, capítulo 1, versículo 4, né? João, ele diz, olha, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A vida está nele. A vida está em Cristo. Não há vida espiritual fora de Cristo. Não há como viver espiritualmente longe dele. Não há como ter vida espiritual afastado dele, distante de Cristo. Temos que estar ligados a ele. Temos que estar presos a Cristo. Evangelho de João ainda no capítulo 10. O texto está aí na lição, né? Jesus disse, olha, eu vim para que vocês tenham vida. E vocês tenham não simplesmente uma vida qualquer, mas que vocês tenham uma vida abundante. Uma vida abundante. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Só há vida em Jesus. Só há vida em Cristo. Fora de Cristo não há vida. O outro texto é João capítulo 14, versículo 6, que diz assim, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Essa é a declaração de Cristo. Eu sou a vida. Então, meu irmão, só estão vivos espiritualmente aqueles que estão ligados a Cristo. Aqueles que estão recebendo de Cristo os estímulos, certo? Para continuar vivendo, para trabalhar, para se desenvolver espiritualmente. Somente nele. A pergunta que se faz aqui na hora do check-up é, tenho realmente consciência de que me desligar do corpo de Cristo gera a minha morte? Ou, infelizmente, creio na mentira de que é possível estar no corpo fora de qualquer igreja? Se eu me desligo do corpo, eu morro. Se eu me afasto do corpo, eu morro. Não há vida fora de Cristo. Não há vida longe do Senhor. Não há vida longe do Senhor. A terceira razão pela qual nós entendemos que Cristo deve ser a cabeça da igreja é porque há entre nós e Cristo uma relação de sujeição, está aí na página 29, subordinação e obediência. Sujeição, subordinação e obediência. Meu corpo e seu corpo é totalmente servil à cabeça. Tudo que fazemos, tudo que realizamos, as ordens vêm diretamente do cérebro, do sistema nervoso central. Nós comentamos isso na semana passada. Eu disse, o simples gesto de eu pegar esse copo e tomar a água, vou colocar 2 copos, é o meu cérebro. Ele já deu uma ordem e rapidamente meu braço não questionou. O fato de você se levantar do banco, se levantar da cadeira, foi o seu cérebro. Ele deu uma ordem, seus pés obedeceram. Não questionou. Não ponderou. Já pensou se seu cérebro fala, levanta, e seus pernas diz não? Já pensou se seu cérebro fala, pega o copo e beba água, e sua mão diz não? Você fica querendo tomar água, mas a mão não quer, a mão não vai, ela não obedece. Não funciona assim. Um corpo saudável não funciona assim. Um corpo perfeito não funciona assim. Um corpo plenamente saudável, quando a ordem é dada, os membros obedecem. Os membros se sujeitam. Eu estou falando aqui de uma forma bem simples, para que os irmãos entendam como é que funciona. Tá certo? Quando a cabeça física comanda, a mão ou o pé se movimenta. Num corpo em perfeito funcionamento, cada membro age com prontidão, em uma ação instantânea, quando a cabeça assim o determina. É assim que acontece. Nós, como membros do corpo de Cristo, irmãos, não temos vontade própria.
Eu não faço o que eu quero. Eu faço o que a cabeça quer. Eu não vou para onde eu quero, eu vou para onde a cabeça quer que eu vá. Você entende isso? Como membro do corpo de Cristo, eu não tenho mais vontades. Como membro do corpo de Cristo, eu não faço o que eu quero. Assim como meu braço não faz o que ele quer. Assim como minha perna não faz o que ele quer. Meu olho não olha para onde ele quer. Ele olha para onde a minha cabeça quer que ele olhe. Com o corpo de Cristo não é diferente. Eu, como membro do corpo de Cristo, estou totalmente sujeito a Cristo, à vontade de Cristo, ao querer de Cristo. Você lembra de Paulo? Inclusive o texto está aí na lição. Paulo disse, eu já estou crucificado com Cristo. E eu não vivo mais. Agora é Cristo que vive em mim. E a vida que eu vivo pela fé nele. Ou seja, eu não faço mais o meu querer. Eu não faço mais as minhas vontades. Eu não sou mais dono de mim mesmo. Eu faço aquilo que Cristo, a cabeça, determina que eu faça. Daí a importância de nós conhecermos a vontade de Cristo, irmãos. Daí a importância de nós conhecermos o querer de Cristo. Entendermos a palavra de Cristo. Lermos a Bíblia, nos expormos a ela. Nós estamos fazendo isso todo dia, lendo o Novo Testamento. Que coisa linda. Terminamos ontem o Evangelho de Mateus. Estamos entendendo a vontade de Cristo para a nossa vida. Cabe a nós o quê? Como membros do corpo de Cristo, viver aquilo que Cristo determinou que façamos. Viver de acordo com a palavra, obedecer a palavra, nos quedar diante dela, não questionar, não ponderar. A cabeça determina e os membros fazem. A cabeça determina e os membros obedecem. A igreja, como corpo de Cristo, existe para fazer a vontade de Cristo, que é a cabeça. Estando cada membro sujeito a Cristo em todos os momentos e em todas as coisas, a igreja vai cumprir o seu propósito. A igreja só vai cumprir o seu propósito se ela de fato estiver fazendo a vontade de Cristo. Fazendo a vontade do Senhor. Eu estava pensando, é interessante porque tudo que fazemos é estímulo do nosso cérebro, do nosso sistema nervoso central. E eu estava pensando nos casos de paraplegia e tetraplegia. Quando ocorre uma lesão na medula, né, e dependendo das vértebras que forem atingidas, se forem as cervicais, as torácicas ou as lombares, né, você vai ter uma interrupção dessa transmissão dos impulsos do cérebro. E aqueles membros, a partir daquele ponto onde houve a lesão, ele não recebe mais os estímulos do cérebro. E o que acontece com esses membros que a partir dali não recebem mais os estímulos do cérebro? Eles morrem. Primeiro, ele perde a sua capacidade motora, perde a sua sensibilidade. E em um caso mais grave, chega ao estado vegetativo. Entende? Por quê? Porque ele deixou de receber os estímulos do cérebro. Os estímulos do cérebro não chegam mais até ali. Aquela parte onde está lesionada impede que os estímulos cerebrais cheguem às pernas, e aí as pernas já não atendem mais o comando. O cérebro pode até enviar o comando, mas não chega o comando até lá. E aí as pernas não andam. Aí as pernas não se movem. Aí elas não obedecem. Mas o que eu quero trazer para os irmãos aqui é uma aplicação prática disso em relação a nós como membros do corpo de Cristo. Quando deixamos de ouvir a palavra, quando deixamos de nos expor à palavra de Deus, quando deixamos de receber os estímulos que vêm de Cristo, que é o cabeça, nós ficamos assim. Às vezes até estamos no corpo, mas não temos mais atividade. Não realizamos nossas atividades. Perdemos a sensibilidade. Não sentimos mais nada. Nós estamos longe de Cristo, nós não recebemos mais.
Às vezes foi uma lesão, sim, foi algo que aconteceu, um irmão que brigou, ou algo que me falaram, que me chateou, e eu sempre coloco a culpa na igreja, eu sempre acho que a culpa é da igreja. Não é? A gente sempre põe a culpa na igreja. Se eu tiver que deixar algum lugar, eu vou deixar a igreja. Está lesionado, não está mais recebendo os impulsos da cabeça, do cérebro. Não funciona mais, não trabalha mais, é insensível, o coração já endureceu, a palavra não produz mais efeito no coração dessa pessoa, o coração endureceu. E a partir dali, eu me torno esse membro inerte, insensível, um peso no corpo de Cristo. Mas no corpo de Cristo há solução para isso. A partir do momento que eu volto a me expor à palavra do Senhor, que eu deixo que a palavra de Deus, que o querer de Cristo comece a agir na minha vida, a vida volta, os movimentos voltam, a sensibilidade volta. É preciso manter esse contato com o cérebro, é preciso manter esse relacionamento com o cérebro, é preciso estar ligado ao cérebro, é preciso estar recebendo dele os estímulos para que eu possa funcionar. Eu tenho essa necessidade, eu preciso disso. Eu preciso disso. Entende? Eu não posso ser resistente a isso. Como membro do corpo de Cristo, eu não posso ser resistente a isso. Eu tenho que me expor à palavra e eu tenho que me colocar debaixo dela em obediência. Em obediência. A diferença, irmãos, entre o que serve a Deus e o que não serve é a vida de obediência à palavra de Deus. Jesus deixou isso bem claro em Mateus capítulo 7. Ele diz, olha, muitos naquele dia vão chegar e vão dizer, olha, eu expulsei demônios, eu realizei milagres, eu fiz isso, eu fiz aquilo em teu nome. Engraçado, Jesus não disse, Deus vai olhar e dizer, não foi eu que te usei, não foi eu que fiz você. Não, Deus não vai dizer isso. A palavra de Deus vai ser, olha, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Eu não vos conheço. E sabe qual é a razão disso? Jesus explica no mesmo capítulo, lá nos versículos de 21 a 29. Ele conta uma história, ele diz assim, olha, são 2 homens que estão edificando 2 casas. Um edificou a casa sobre a rocha, o outro edificou a casa na areia. E as 2 casas foram testadas. Vieram os ventos, vieram as chuvas, sopraram forte contra aquelas casas. As águas subiram. A que estava edificada sobre a areia, caiu, ruiu, foi grande a sua queda. A que estava edificada sobre a rocha, permaneceu, está firme, foi aprovada. E ele aplica, quem edifica a casa sobre a rocha, é aquele que ouve a palavra e pratica, põe em prática, vive a palavra, ele obedece, ele vive conforme a palavra. O que construiu sobre a areia é o que ouve a palavra, mas ele não pratica, ele não vive a palavra. A palavra não tem influência nenhuma sobre a sua vida. Os estímulos vindos da cabeça, Cristo, não tem nenhuma influência sobre ele. Você entende? Então daí, como parte do corpo de Cristo, como membros do corpo de Cristo, nós temos essa relação com Cristo de total subordinação, de total sujeição, de total obediência a Ele. Total. Cristo falou, a água parou. Eu tenho que viver conforme a palavra do Senhor. Assim como os membros do meu corpo não questionam as ordens que recebem do meu cérebro, mas as cumprem, as fazem, assim eu em relação a Cristo, que é o cabeça do corpo da igreja, do qual eu faço parte, do qual eu sou membro. Amém, meus irmãos? E em quarto lugar, o que nos faz entender que Cristo, somente Cristo pode ser o cabeça da igreja? Não fizemos aqui o check-up, né? A hora do check-up aqui na página 29, diz assim, como membro do corpo de Cristo, procuro conhecer a vontade da cabeça. Que tempo tenho dedicado para o estudo sério da palavra de Deus, conhecendo a sua vontade
imediatamente me sujeito à mesma? Está aí o questionamento a se fazer diante daquilo que ouvimos. E em quarto lugar, a questão da unidade. A questão da unidade no corpo de Cristo. É interessante que o texto que nós lemos de 1 Coríntios, na aula passada, 1 Coríntios capítulo 12, ele nos traz algo interessante sobre a unidade no corpo. Paulo, ele chega e diz assim, 1 Coríntios capítulo 12, no versículo 12, que o corpo, ele é uma unidade, mas ele possui muitos membros. É um único corpo, mas são muitos membros. E nós explicamos que exatamente essa quantidade imensa de membros é exatamente por causa da quantidade de funções que o corpo realiza. São muitas as funções, e nós vimos isso, são muitos sistemas, sistema digestório, sistema respiratório, sistema ósseo, sistema muscular, sistema linfático. Então, são vários sistemas, então são muitos membros, realizando diversas funções, entendeu? Mas é um único corpo, ou seja, todos trabalham em uma unidade, há uma diversidade na unidade. Não há uma uniformidade, há uma diversidade dentro desta unidade chamada corpo. E isso ele diz no versículo 14, ele diz, olha, são muitos membros, mas é um só corpo. Ele diz, versículo 14 do capítulo 12 de 1 Coríntios. Porque também o corpo não consiste de apenas um membro, mas de muitos membros. Muitos membros. E o que eu tenho que entender também é que cada membro foi colocado na sua posição, no seu lugar, pelo próprio Deus. Foi o versículo 18 que nós lemos aqui. Em verdade, Deus dispôs cada membro do corpo segundo a sua vontade. Foi Deus quem colocou os membros no corpo de Cristo. Foi Deus quem estabeleceu a função de cada um dentro do corpo. Foi Deus quem disse quem ia ser pé, quem ia ser mão, quem ia ser braço, quem ia ser orelha, quem ia ser dedo, quem ia ser unha, quem ia ser cabelo. Deus estabeleceu cada um no seu lugar, quem ia ser pulmão, quem ia ser... Deus colocou. É isso que Paulo diz. O corpo é de Cristo, mas Deus estabeleceu cada um na sua posição. Deus colocou cada um no seu lugar. E todos os membros agora, eles devem trabalhar um em função do outro. Deve haver entre eles essa necessidade de proteção mútua. O versículo 24 diz assim, 25, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual dedicação uns pelos outros. Versículo 26. De modo que quando um membro sofre, todos os demais sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se regozijam com ele. Então deve haver esse cuidado de um membro para com o outro. Um cuidado mútuo. Um cuidado mútuo. Porque Deus nos colocou juntos para trabalharmos juntos pelo crescimento do seu corpo. Agora, desse texto bíblico também nós tiramos um entendimento muito importante e que nós devemos ter cuidado em relação a ele. É o que diz aí na lição. Veja aí, na página 30. Página 30 tem aí um texto grifado em amarelo, né? Na primeira parte da página aí, do lado esquerdo. Diz assim, creia, Deus sabe o que faz. Ele soube escolher exatamente a posição de cada um de nós no seu corpo, ou no corpo de Cristo. Cabe a cada um manter a unidade nesse corpo. Aí vem um texto dizendo, cuidado. O texto mostra dois grandes fatos que demonstram, que destroem qualquer possibilidade de unidade. Que fatos são esses? Que destroem qualquer possibilidade de unidade no corpo de Cristo. Primeiro, irmãos, é a convicção de que Deus escolheu errado. A convicção de que Deus escolheu errado. Onde a gente vê isso? Versículo 15 e versículo 16. Paulo diz assim, no versículo 15 do capítulo 12. Se porventura o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixará de fazer parte do corpo. Versículo 16. E se a orelha reclamar, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Veja que há uma insatisfação com a posição onde foi colocado.
Há uma insatisfação. E se foi Deus que colocou, quando eu estou insatisfeito, eu estou olhando e dizendo, olha Deus, você errou aqui. Eu sou pé, mas não era para ser pé não. Eu tenho todas as qualidades de mão. Era para eu ser mão. Era para eu ser mão. E a insatisfação com aquilo que realiza. Quer fazer aquilo para o qual não foi chamado. Quer estar na posição onde Deus não colocou. Quer estar na posição onde Deus não o colocou. Esse é o grande perigo, a unidade no meio do corpo. Essa insatisfação. E o segundo grande perigo é o perigo de olharmos para nós como membros do corpo e acharmos que somos melhores do que os outros membros. Acharmos que a minha função é mais importante do que a função que o outro desempenha no corpo de Cristo. Está aí no versículo de número 21. O olho não pode ordenar a mão, não tenho necessidade de ti. Tampouco a cabeça pode declarar aos pés, não preciso de vós. Não pode. Eu não posso olhar para o meu irmão e achar que o que ele faz é insignificante a ponto de eu não precisar do serviço dele. Eu não preciso dele. Eu não dependo dele. Eu sou tão importante no corpo, a minha função é tão importante, eu não preciso dos outros. Eu me basto. Eu me sou suficiente. É isso. E tudo isso, irmãos, tanto a convicção de que Deus errou, como essa certeza de que eu sou melhor do que o meu irmão, de que o que eu faço no corpo é melhor do que o outro faz, tudo isso não tem outra origem, senão no orgulho. No orgulho. Isso reflete um coração orgulhoso, soberbo, que só olha para si, que só consegue enxergar a si mesmo. Tem até o conceito de orgulho aqui na revista, né? O Citor colocou que o orgulho é a capacidade de olhar para si e se esquecer de quem era, de quem levou a ser o que sou e de quem Deus usou para que eu alcançasse o que eu alcancei. É assim, eu estou aqui porque eu fiz, porque eu realizei, porque fui eu quem estudei, porque fui eu quem pesquisei, porque fui eu quem fiz. Eu me basto. Eu me basto. Então não preciso de ninguém. Tudo é meu. Tudo sou eu. Esse é orgulho. E o orgulho ele é um problema muito sério, a unidade no corpo de Cristo. Ele destrói a unidade no corpo de Cristo. Ele nos leva a achar que Deus errou. Ele nos leva a achar que nós devíamos ser aquilo que nós não somos. Eu queria ser pastor. Mas como eu queria ser pastor? Eu tenho tudo para ser pastor. Mas a pastora não me enxerga. Toda a convenção eu estou lá para ser consagrado, mas não me enxerga. Não me enxerga. Eu já tenho tudo para ser diácono. Mas não me enxerga. Vou contar uma história para os irmãos. Quando eu era da Assembleia de Deus, ainda bem jovem, bem menino, eu comecei a me envolver com trabalho na igreja, eu tinha 14 anos. Fui para a mocidade bem jovem, né? 14 anos. Sabe o que eu queria ser? Diácono. Tinha uma vontade de ser diácono na igreja. Queria ser diácono, né? Inclusive tinha um curso de diácono, né? E eu estava na congregação lá no setor sul, mas eu ia lá na sede fazer o curso de diácono, né? Olha, eu fiz o curso de diácono e quando foi para consagrar os diáconos, você acha que eu fui consagrado a diácono? Não fui consagrado a diácono. Aí eu continuei. Aí depois eu saí da congregação, eu fui para a igreja sede, né? E fiquei congregando lá na igreja sede. Eu falei, bom, aqui estou mais perto para ser diácono, né? Acho que eu vou ser diácono. E o diácono lá tinha que usar gravata. O diácono lá na igreja era paletó, gravata e tudo mais. Né? E eu tinha essa vontade. Eu queria, não sei, estava no meu coração. Eu achava bonito o trabalho do diácono. Os meninos tudo de gravata, né? Tudo lá e tal. E tinha um menino que andava muito comigo, né? Muito meu amigo. E era nós dois lá, juntos, orando, né? Na igreja lá, fazendo as coisas. E ele também entrou no curso de diácono comigo e ele foi consagrado a diácono.
que eu não fui consagrado a diácono. Eu falei, gente, tem alguma coisa errada, Deus. Eu tenho tudo para ser diácono. Eu nasci para ser diácono. Mas Deus não queria que eu fosse diácono. Não era essa a posição minha no corpo. Né? E chegou uma hora que eu pensei assim, eu falei, gente, tem alguma coisa errada. Ninguém enxerga que eu quero ser diácono. Precisa de diácono na igreja, mas não me consagram a diácono na igreja. Eu não pensava em ser pastor. Nunca pensei em ser pastor. Nunca pensei. Nunca passou pela minha cabeça. Sempre achei que pastor fosse uma coisa de muita responsabilidade. E de fato é. De muita responsabilidade. Mas eu gostava do trabalho do diácono e eu queria ser diácono. Entendeu? Assim, às vezes nós estamos assim. Às vezes nós estamos na igreja, mas estamos inconformados com aquilo que nós somos. Com o lugar onde Deus nos colocou. Com a posição que nós exercemos na igreja. Né? E às vezes o diabo aproveita disso e põe um orgulho no nosso coração e nós começamos a achar, olha, o pastor está errado, a igreja está errada, eu vou procurar outra igreja, porque tem uma igreja ali que o irmão já me falou que se eu for para lá, ele vai me consagrar pastor. E eu tenho que, meu chamado é para pastor. Pastor aqui não tem visão, a igreja aqui não tem visão, mas aquela igreja tem a visão, e já o irmão já me falou que se eu for para lá, eu vou ser pastor. E ele vai. E ele é consagrado a pastor. E muitas vezes ele tem um ministério frustrado. Frustrado. Não cresce, não avança, porque não está na posição para a qual foi chamado. Está relutando com aquilo que Deus colocou, com a posição na qual Deus o colocou. Ele não aceita. Ele é orgulhoso demais para ser só o regente. Ele é orgulhoso demais para ser só o músico que rege, ou que toca na banda, ou que comanda o conjunto, ou que está à frente do departamento na igreja. Ele quer mais. Quem coloca na posição é Deus. Isso independe da minha e da sua capacidade para exercer. Creia. Isso independe da minha e da sua capacidade, porque às vezes você olha e fala, poxa, eu sou mais capaz do que aquela pessoa que está lá na frente. Eu sei muito mais Bíblia do que ele. Independe da sua capacidade. Quem coloca é Deus. E o Deus que coloca é que capacita. O Deus que coloca capacita. Você entende? Independe da minha capacidade. E o segundo ponto, eu me senti superior aos outros. Pela função que eu exerço, pelo cargo que eu exerço, eu olhar e achar que os meus irmãos eles são inferiores a mim, só porque eu tenho uma função que aparece mais, ou que me expõe mais, que normalmente são os cargos que as pessoas mais pleiteiam, né, na igreja, são aqueles de maior visibilidade. Né? Ninguém quer ser o zelador, porque quem vê o trabalho de zelador? Só se o banco estiver sujo. Sentei, sujou minha roupa, aí eu lembro que tem zelador na igreja. Cadê o zelador? Mas fora isso, irmão, tá tudo limpinho, tá tudo cheirosinho, o banheiro tá limpinho, o papel higiênico tá lá no lugar, tá tudo bem arrumadinho. Alguém lembra que tem zelador na igreja? Mas ele está exercendo a função dele no corpo de Cristo. Aquilo para o qual ele foi chamado. Né? Aquilo para o qual ele foi chamado. Você entrou, você saiu, seu carro ficou no estacionamento, você saiu, seu carro está lá inteiro, ninguém mexeu no seu carro, ninguém quebrou o vidro, ninguém roubou nada no seu carro, né? Mas ninguém lembra que tem diácono na igreja. Que enquanto você está aqui no culto, louvando e adorando a Deus, ele está lá embaixo, vigiando seu carro, olhando, prestando atenção, vendo se está tudo em ordem, se está tudo ok. Né? Mas se você sair e o vidro estiver quebrado, aí você vai lembrar que tem diácono na igreja. Cadê os diáconos? Não tem diácono não para cuidar disso aqui. Aí você lembra que tinha que ter diácono na igreja. É assim que funciona, irmãos. Eu sempre acho que a minha posição é melhor do que a dos outros. Porque ela é vista. Ela me expõe, ela me põe de frente para as pessoas. E eu tenho que lembrar que a quem mais é dado, mais é cobrado. A quem mais é dado, mais é requerido. Entendeu?
Com Deus funciona assim. Te deu muito, vai cobrar muito de você. Porque se ele colocou muito na sua mão, é porque ele viu que você tinha condições de realizar. Entende? Então não deixe que o orgulho tome conta do seu coração. Todos os membros têm igual valor no corpo. Cada um realiza a sua função. Todas as funções são iguais. O menor e o maior, aos meus olhos, né? Porque sou eu quem faço essa distinção, né? Às vezes você olha para sua mão, você vê, tem 5 dedos. 5 dedos. São diferentes, não são? Mas tinha que ser assim. Por que todos os dedos não são do mesmo tamanho? Mas a pessoa, se todos os dedos fossem do mesmo tamanho, que coisa feia que seria. Um polegar do tamanho do indicador. Mas Deus fez assim. Cada um do seu tamanho, cada um na sua forma, porque cada um tem uma função aqui. Te ajuda na hora de apalpar, de pegar, de segurar alguma coisa. Entendeu? Tem que ser dessa forma. E fique tranquilo, porque se um dedo desse sair da sua mão, vai fazer falta. Muita falta. E talvez você só perceba a falta que esse dedo faz o dia que ele sair daí. Então todos são importantes, todos têm a sua função, todos estão ali com uma finalidade, com um objetivo. Ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém é melhor do que ninguém. Não podemos deixar que o orgulho tome conta do nosso coração e destrua a unidade no corpo de Cristo. O orgulho não pode destruir a unidade no corpo de Cristo. Para encerrar, eu quero ler com os irmãos o texto que está aí na conclusão, página 31, conclusão. Diz assim, é o texto de 1 João, do Evangelho de João, capítulo 17, versículos 20 a 23. São palavras do próprio Jesus. É a oração de Jesus. É a oração sacerdotal. É Cristo intercedendo por mim e por você. É Cristo intercedendo pela sua igreja. E olha o que Cristo pede para a sua igreja. Ele diz assim, eu rogo não somente por estes, mas também por todos aqueles que por sua palavra hão de crer em mim. Ou seja, Cristo estava orando por mim e orando por você. E sabe qual era o pedido de Cristo a Deus? Para que todos sejam um. Assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. E eu lhes dei a glória que a mim me destes, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles, tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, a fim de que o mundo conheça que tu me enviastes e que os amastes a eles, assim como amastes a mim. Esse é o pedido de Cristo. A minha e a sua unidade. Que nós vivamos em unidade. Que nós tenhamos uma preocupação, um cuidado um pelo outro. Porque somos membros uns dos outros. Somos membros uns dos outros. No corpo funciona assim. Eu só posso entender aquela passagem de Paulo quando ele diz: chorai com os que choram, alegrai-vos com os que se alegram. Quando eu compreendo isso aqui, ó, que eu sou membro do corpo de Cristo, que eu sou membro seu, que nós juntos formamos essa unidade que é o corpo de Cristo. Aí eu entendo essa passagem de Paulo. Amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a entender cada vez melhor, que o Espírito de Deus vá aonde eu não posso ir, na sua mente, na sua compreensão, te dando um esclarecimento muito maior daquilo que eu tentei passar nessa manhã, acerca da palavra do Senhor. Cristo é o cabeça desse corpo, exatamente porque nós temos com Ele uma relação vital, uma relação de dependência, temos com Ele uma relação de total obediência e subordinação, e temos com Ele essa relação que nos faz viver em unidade. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Obrigado, pastor Gideon Júnior, pela oportunidade.